esse fôlego que está sendo soprado? O que é esse sopro que está sendo liberado? O que é que eles estão recebendo através desse sopro? Aí nós precisamos ir lá em Bereshit, lá em Gênesis, para começar a entender uma coisa lá no capítulo 2, verso 7. Entenda isso. Quando Deus começou a criar toda a terra, Deus criou toda a terra com o poder da sua palavra. Haja luz, houve luz. Haja terra, houve terra. Haja animais, houve animais. Haja vegetais e houve vegetais. Deus, com a sua palavra, criou tudo o que existe na terra. Para quem ficou claro, diga amém. Mas quando foi fazer eu, e quando foi fazer você, Ele não cumpriu, não falou com a sua palavra. Primeiro Ele colocou as suas mãos para poder ali arquitetar um boneco, está no texto. Mas boneco somente não tem vida. Para criar eu e você, o que o texto diz? Que Ele veio e liberou um ruar. O que é um ruar? Ele soprou. E quando Ele soprou, ali eu e você automaticamente começamos a ter vida. Agora os grandes judeus e os grandes hebraístas vão dizer: o que significa esse ato de soprar? O soprar de Deus é Deus tirando da sua essência mais profunda, colocando para fora e compartilhando essa essência com o boneco. Para quê? Para que o boneco venha a ser parecido com ele. Então tudo aquilo que é soprado para se parecer com o Criador. Vou repetir mais uma vez pausadamente. Repita assim: tudo que é soprado para se parecer com o Criador. É tão verdade que eu estou expressando para você que Ele está mencionando: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Agora então nós precisamos começar a entender, porque o texto que está aparecendo é que quando Jesus está soprando no original, não é simplesmente que soprou atrás deles ou soprou sobre eles. A palavra original que aparece é e soprou neles. Como assim é soprou neles? É mais ou menos a ideia de quando você pega, por exemplo, um balão. Quem conhece o balão, diga amém. O balão sem o sopro tem vida? O balão sem o sopro tem propósito? É uma bexiga comum. Você pode amarrar alguma coisa, fazer algum artefato, mas não é o propósito do balão. O balão só tem propósito quando você vem, tira o seu fôlego de dentro e coloca dentro dele. Então aquele balão começa a ter propósito através daquele sentido. Então o que Jesus estava dizendo é: estou soprando de dentro de mim para dentro deles. Para quê? Para que eles venham se parecer comigo. Mas por que Jesus, Ele estava soprando sobre os discípulos? A gente precisa entender algumas coisas. Você precisa entender o que está acontecendo no texto. Jesus soprou sobre eles, porque depois da morte de Jesus, diga assim, depois da morte de Jesus, os discípulos não mais se pareciam com Ele. Pedro voltou a pescar, depois que ele simplesmente negou a Jesus. Alguns grandes hebraístas, alguns grandes teólogos vão dizer que Pedro desenvolveu uma depressão, algo tão forte, que ele não conseguia ouvir algum galo cantando, que ele se ajoelhava no chão e colocava a mão na cabeça, porque ele lembrava que quando o galo cantou, ele simplesmente traiu o mestre dele. Ele entrou em uma crise. Pedro voltou a pescar, é mais ou menos assim: cansei do ministério, cansei de fazer o que ele me disse, estou voltando a fazer o que ele me viu fazendo no começo da minha chamada. Alguns se dispersaram, outros pararam. Aí vem Jesus novamente e volta a soprar sobre eles, porque alguém no meio do caminho deixou de ser parecido com ele. Alguém, por conta de uma crise, deixou de ser parecido com ele. Alguém, porque ouviu um não do céu, parou de ser parecido com ele. Alguém, porque ouviu uma notícia ruim por esses dias, parou de ser parecido com ele. Alguém, porque uma porta se fechou,
parou de ser parecido com ele. Alguém, porque está desempregado, sucumbiu, reclamou, murmurou, praguejou, profanou, deixou de ser parecido com ele. Alguém, depois que começou a namorar, trocou a presença pela obsessão do namorado, pela obsessão da namorada, está deixando de se parecer com ele. Agora entenda uma coisa, o que está acontecendo no texto. Quem está comigo, diga glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver uma palavra: e vocês receberão poder, virtude. Só que a palavra que eles estão recebendo em João é uma palavra original que vai ter a respeito de regeneração. Então entenda o que está acontecendo aqui nesse lugar. Primeiro eu quero que você seja soprado para você depois ser usado. Vou repetir mais uma vez. Primeiro ele precisa soprar em mim para depois me usar com o poder. Vou repetir mais uma vez. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: primeiro você vai ser soprado para depois você ser usado. Não libera isso para alguém que está atrás de você. Diga assim: primeiro você tem que ser soprado para depois você ser usado. O momento em que nós estamos vivendo o Evangelho do Brasil é um momento de controvérsias. Pessoas querem ser usadas, mas não querem mais ser sopradas. E ser soprado é voltar a parecer-se com Ele. Ser soprado é voltar ao estado original. E o que Jesus está dizendo é: eu preciso soprar em vocês para vocês voltarem de fato a fazer aquilo que eu chamei vocês para fazerem. O Espírito Santo trouxe você aqui para confrontar o seu coração hoje aqui nesse lugar. Quem está comigo, diga amém. Será que você conhece você realmente? Se eu perguntar quem é você, você saberia me responder? Se eu perguntasse para você, como eu já perguntei para muita gente, quem é você? Alguns de vocês logo mostrariam algumas das credenciais. Eu sou fulano de tal, sou formada, tenho isso, tenho aquilo, trabalho naquele lugar. Você percebeu que as pessoas colocam as coisas e elas falam que as coisas representam ela, e isso não vai responder a sua pergunta de quem é você, porque você não é a sua profissão. Porque tem gente que está aqui que acorda todo dia para ir trabalhar no lugar que odeia e só trabalha lá porque precisa criar filho, e essa é a realidade de muita gente aqui nesse Brasil. Então não venha culpar por dizer que você é aquilo que você trabalha, porque você não é. E eu pergunto novamente: o que é você? E quem é você? Essa é a reflexão que Deus quer trazer hoje aqui nesse lugar. Escute isso. Eu só posso saber quem eu sou depois que eu for soprado por Ele. Vou repetir mais uma vez. Eu só posso saber qual é a minha verdadeira identidade em Cristo quando eu passar pelo processo do sopro do Espírito sobre a minha vida. Quem está comigo aqui, quem quer ouvir, diga glória a Deus. Por que eu digo isso? Escute isso. Porque toda criança, quando ela sai do ventre da sua mãe, quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, o único lugar que é parecido com Éden aqui na terra é o ventre de uma mãe. Vou repetir mais uma vez. O único lugar que é semelhante ao jardim do Éden ainda continua sendo o ventre de uma mãe. Aonde existe a proteção vindoura, proteção 24 horas, aonde a criança não precisa trabalhar, recebe o sustento que desce, aonde existe a placenta que representa na cultura judaica a glória do eterno, que está ali protegendo a criança para que nada venha. Se alguém bater, a placenta protege. Se alguém empurrar, a placenta protege. É por isso que quando a criança precisa vir a esse mundo, a placenta estoura, porque ela sai de um ambiente completamente espiritual para vir para essa terra e começar o propósito que Deus tem sobre a vida dela. Quem me ouve, diga glória a Deus. O ventre de uma mãe é o jardim do Éden aqui na terra. Mas quando nós saímos do ventre e simplesmente nascemos, escute isso: a criança é a forma mais pura da essência divina na terra. Não existe nada mais puro. Por isso que Jesus disse assim: é pesado, é melhor que você pegue uma pedra, amarre
no seu pescoço, se jogue de um penhasco, do que você tocar em uma criança. Jesus está falando, é melhor que você tire a sua vida, em outras palavras, do que você tocar em uma criança. Agora, o que a gente precisa entender, e quando a criança vem sobre a terra, quando a gente vem sobre essa terra em forma de criança, a gente era a imagem da essência mais divina e mais pura. Você já percebeu uma criança? Para a criança não tem passado, para a criança não tem futuro. A criança, ela sempre está vivendo um presente. A criança não se importa com o idioma. Uma criança, quando você olha para ela, você briga, alguns recebem palmadas, e daqui a pouquinho ela já vem abraçar você de novo, e você não se acha digno daquele amor. Quantos de nós pais, em algum momento da nossa vida, fizemos algo para os nossos filhos pequenos, e quando passou algum tempinho, lá estava ele puxando a saia da mamãe, grudado lá, ela lavando louça. Era o papai que falou uma palavra dura, simplesmente se arrependeu da palavra que falou, e olha o filão lá de novo, lá puxando o cabelo do pai, no meu caso puxando a peruca. Diga misericórdia, diga, pode falar. Mas quantos de nós estamos aqui hoje nesse lugar, e muitas das vezes nós arrependemos de coisas que nós fazemos para eles, e daqui a pouquinho lá vai eles, com toda a sua amnésia existencial, ali apenas com o coração aberto, dizendo, ô papai, mamãe, eu não te amo por aquilo que você faz, eu te amo por aquilo que você é meu papai, não sei, mamãe, porque ali é o retrato mais puro da beleza e da pureza divina. Aí o que acontece com a criança? Vem o pai e vem uma mãe e coloca uma identidade, seu nome será fulano de tal, então a partir de hoje você vai carregar essa identidade. A partir desse momento que a criança começa a simplesmente a ter uma identidade, as pessoas começam a chamar ela por aquele nome. Só que esse nome que você carrega também não é um nome real, porque não é Apocalipse está dizendo que a gente vai receber outro nome lá na glória. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, qual é o seu nome? Pergunta para ele. Alguns vai ter até vergonha de falar, eu sei que vocês. Pode falar, Gilbertino, Maria, Henriqueta, pode falar. Gilbertino, tudo, pode ser, é constrangedor, mas não se preocupe, porque em Apocalipse está dizendo que ao vencedor, ao que perseverar, estará desfrutando do pote de maná escondido, e será entregue para ele uma pedra branca, e nessa pedra branca é um convite de uma festa, que está escrito um novo nome que ninguém conhece, senão o dono da glória. Diga assim, até o nosso nome não é real, fala para ele. Aí a gente começa tendo nomes, estão liberando nome para a gente e vão chamar a gente por aquele nome. Então quando eu chamo, por exemplo, Arlete, Estela, eu estou chamando a existência de alguém, o arquivo existencial que existe dentro daquele nome, mas isso também não é real. Por quê? Porque a partir do momento que a criança começa a nascer, ela vai ser criada dentro de um ambiente onde o pai vai liberar as regras, onde a mãe vai liberar as regras. Quem está comigo, diga glória a Deus. O pai vai começar a dizer o que é certo e o que é errado. Se for um bom pai, se teve sorte na vida de ter um bom pai, já vai sofrer menos, porque o pai bom, homem de Deus, já vai mostrar alguns valores bons, que vai aí diminuir o teu sofrimento terreno aqui na terra. Aí, por exemplo, que nem eu atendo algumas pessoas, já atendi muita gente. Pessoas, por exemplo, que a mãe dizia da seguinte maneira: só por conta da cor da tua pele, você vai ser discriminada onde você vai. Está vendo o seu cabelo? Olha o seu cabelo. Seu cabelo não é como o cabelinho da amiguinha. Você vai ter que sofrer mais para conquistar as coisas. Então a criança já vai nascendo dentro de um ambiente, e eu atendo várias pessoas assim, que os pais já estão ensinando uma forma escravizadora das crianças crescerem. Ali já vai sendo introjetado um monte de coisa na cabeça da criança. Lembra aquela pureza divina? Vai saindo. A criança vai deixando de ser pura.
A primeira coisa que ela já entra na escola, já é tendo preconceito com ela mesma, porque ela é negra, porque ela é mais gordinha, porque é assim, porque é mais pobre, porque não tem tanta condição. Se cresceu dentro de um lar que teve o azar de ter crescido num lar como o meu, ter tido um pai que já está lá na glória, já está pago, Deus abençoe, senhor Edson, mas tudo que ele fez aqui, misericórdia, diga misericórdia, de ensinar as coisas que eu contemplei dentro da minha casa: abusos, maltratações, palavrões, agressões. Nossa casa, nós passávamos fome. Eu cresci dentro de uma casa que eu não vivia, eu sobrevivia. E todo aquele que sobrevive já cresce dentro de um lar que seu eu já está sendo completamente corrompido. A primeira parte da sua identidade foi com seus pais, só que não piorou, vai piorar ainda. Porque ainda, segundo a psicanálise, você vai ter que enfrentar o grande eu. O que é o grande eu? O mundo. O mundo, ele vai ditar algumas regras para você. Você vai para a escola, aí já dentro da escola, já vão começar a liberar sobre você desde pequeno, se você vai ser de esquerda, se você vai ser de direita, qual vai ser seu braço político, o que ali vai acontecer. A sociedade já vai começando ali a já mencionar que para você ser aceito, você tem que ter dinheiro, você tem que ter faculdade, você sempre está em um modo de sobrevivência, para poder se sentir aceito pela sociedade. Você já parou para pensar que muitas das vezes a gente compra coisas sem dinheiro que a gente não precisa, para agradar gente que a gente não gosta? Ninguém entendeu. Vou falar de noite. A gente compra coisas que não precisa, com o dinheiro que a gente não tem, para agradar gente que não gosta da gente. Quem está me entendendo, diga amém. Porque a gente está envenenado dentro de uma grande sociedade que está dizendo para você: você tem que fazer faculdade para ser aceito. Olha para a gente conquista alguma coisa. E Schopenhauer vai dizer, um grande filósofo, diz assim, que a gente vive como? A gente vive no desejo de ter e no tédio de possuir. É mais ou menos assim. Saiu o iPhone número 200, trabalho, hora extra, faço Uber, faço não sei o que, vou lá, a mamãe não pode dar, vendo coisa no farol, estou naquela ansiedade, vou conseguir meu iPhone novo. Quando eu conquisto, baixa o fogo, estou entediado, porque comprei um iPhone de 15 mil reais, que nem mexer em rede social eu mexo. Eu tenho um iPhone de 15 mil que eu não sei nem configurar ele e nem sei para que serve aquele diabo daquele iPhone. Por que eu tenho um iPhone de 15 mil e não preciso dele? Porque eu preciso ser aceito, eu preciso ir para a minha faculdade. E quando eu tiro do meu bolso 3 lentes com aquela maçãzinha, alguém fala: esse é o cara. Ah, essa é top. Ah, quando eu tiro o iPhone do bolso, isso é para qualquer coisa. Tem gente endividado por conta de um carro que não precisa. Tem gente endividado dentro de uma casa que não precisa. Por que uma pessoa às vezes quer comprar uma BMW ao invés de um Toyota? Porque há uma grife. A grife, e é estudo psicológico, que pessoas que dirigem carros importados mais caros se sentem mais poderosas do que as outras. Pastor Abiel, esses dias eu peguei um passageiro que trabalha lá no Star e falou um pouquinho do que só passava com as pessoas que tinham dinheiro naquele lugar. E eu comecei a contemplar isso. Quem me ouve, diga glória a Deus. A gente quer simplesmente ser aceito pela sociedade, mas a pergunta que tange é: quem é você? Você estudou o que você queria? Você vive o que você quer? A gente está correndo de um lado. A gente está sem tempo. É trânsito de um lado. Esses dias eu fui fazer uma entrega, pastor, meu querido bispo, e eu fui lá na Faria Lima, num lugar suntuoso, um dos lugares mais luxuosos que eu contemplei na minha vida. Quando eu fui descarregar mercadoria, um dos donos daquele prédio suntuoso disse assim: ó, toma cuidado com o meu piso que é italiano. E eu gastei milhões com esse piso. Meu pai era doido, diga misericórdia.
Ele me ensinou a ser doido também. Eu não consigo fechar minha boca. Eu abri a boca e disse assim: pois é, o seu piso é milhões, mas a terra que eu vai ser enterrado, não existe terra italiana, não tem terra de Carolina Herrera, não tem terra de Ralph Lauren, não tem terra de Dolce Gabbana. A terra que o rico vai, a terra que o pobre vai, a terra que o negro vai, a terra que o branco vai, é a mesma, porque no final da vida todo mundo pode ser rico, correr atrás do vento, mas não vai escapar da morte. Aí eu fico naquela ideia: quando eu ter aquilo eu vou ser feliz. Quando eu conquistar meu salão de cabeleireiro eu vou ser feliz. Quando eu entrar de noiva eu vou ser feliz. Quando eu passar lá naquele congresso, ou quando eu passar de repentemente lá naquele concurso público, eu vou ser feliz. Aí o dia chega, e quando o dia chega vem o vazio, porque você vai ver no final das contas que você trocou de carro, mas não trocou de coração. Que você trocou de casa, mas não trocou de coração. Aí o Espírito Santo está dizendo para você: quando Jesus está soprando sobre os discípulos, é o resgate da identidade que Cristo queria formar. Diga bem forte para o seu irmão que está do seu lado, e diga assim: você tem uma identidade que Cristo quer resgatar. Seus pais te ensinaram a você a odiar você mesmo, a maneira que você lida com você, a maneira que você lida com seus sentimentos, a maneira que você lida com as suas faltas, a maneira que você lida de pensar em todo mundo e sempre se esquecer de você, foi algo introjetado dentro de você, de sofrer por conta de todo mundo. Estou pregando para a gente que está aqui, que você quer carregar a cruz de todo mundo, e Jesus nunca pediu para você carregar a cruz de ninguém, a não ser só a sua. Ninguém falou nada. Vou repetir de novo: eu preciso carregar a cruz do meu marido. Está carregando esforço à toa, filha. Eu preciso carregar a cruz do meu pai. Está carregando esforço à toa, porque a ordem de Jesus quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Tem gente sofrendo, tem gente com bagagem extra. Sabe por quê? Diga assim: por quê, bispo? Porque quer ser aceito pelos outros. Sabe o que é isso? É alguém que desde lá do ventre perdeu aquela pureza e foi corrompido por tudo, por todos, se perdeu no meio do tempo. Você acha que uma pessoa que se suicida porque quer? Uma pessoa que se suicida, ela quer viver. Uma pessoa que se suicida, ela só quer matar a dor de uma existência que ela não consegue entender o porquê que ela está viva. Tem gente que até hoje não entendeu qual é o propósito. Tem gente pagando milhões para coaches. Tem gente indo por aí atrás de congressos estranhos, indo atrás de retiros, não sei das quantas, ficando no meio do mato, não sei para quê, para entender qual é o sentido da vida. O sentido da vida não é falado no meio de um mato. O sentido da vida não é falado em um grande auditório em Alphaville. O sentido da vida não é falado dentro ainda de um congresso, uma Faria Lima, ou numa Avenida Paulista, ou que alguém pagou milhares. O sentido da vida ainda continua na palavra dele. O sentido da vida ainda continua no lugar mais alto da terra. E você sabe qual é o lugar mais alto da terra? Ainda continua sendo os pés do meu Jesus de Nazaré. Aleluia! Quem é você? Quando Ele sopra em mim, Ele sopra para resgatar a minha identidade. Foi Ele mesmo quem disse: estou aqui pregando e correndo para não terminar tarde. João capítulo 8, verso 31 e 32. Jesus disse da seguinte maneira: e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Vou perguntar mais uma vez: e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está propondo é: cada um de nós precisamos conhecer a nossa verdade. Vou repetir de novo. Cada um de nós precisamos conhecer a nossa verdade. Não é a verdade que seu pai implantou, que sua mãe implantou no seu coração.
não é a verdade que a sociedade está propagando para você, ou pelo caminho de gado que a gente está indo, atrás de uma coisa, atrás de outra. Eu vi uma reportagem esse dia, que um grande ator, bonitão, deixou de falar aproximadamente 15 anos com a sua mãe, só por conta que a sua mãe se posicionou de uma forma política, e ele de outra forma política. Deixar de conversar com a mãe, deixar de beijar a sua mãe daqui a pouco vai estar indo para a glória, sua mãe daqui a pouquinho já vai estar, porque é tudo passageiro. A gente vai enterrar quem a gente ama, e deixar de abraçar quem a gente ama, deixar de abraçar quem se importa com a gente, quem tem um amor mais parecido com Deus, que é a própria mãe, do que por conta de um posicionamento político. Diga misericórdia. Sabe o que é isso? É alguém que foi em verdade de alguma outra coisa que propagaram para ele. Vira para o irmão que está do teu lado, diga assim: você conhece a tua verdade? Você já descobriu qual é a tua verdade? Tem gente que quando descobre a sua verdade, pastor Estela, larga o microfone. Tem gente quando descobre a sua verdade, senta. Tem gente quando descobre a sua verdade, vai lá para o patrão e fala aqui: olha, eu sei que eu vou perder dinheiro, mas não é isso aqui que eu quero para a minha vida. Essa vida é curta demais para mim desprezar numa coisa que eu não gosto, numa coisa que eu não faço. Tem gente quando descobre a verdade, aperta o botão do reset, e não interessa quantos anos você tenha, viva a sua verdade. Não interessa quantos anos está batendo na sua porta, viva a sua verdade. Não interessa o que está acontecendo, viva a sua verdade. Procure a sua verdade em Jesus Cristo de Nazaré, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só é livre de verdade de fato quando você conhece, quando Jesus e o que Ele te chamou para você fazer aqui nessa terra. E eu profetizo em nome de Jesus de Nazaré, que Deus marcou hoje esse domingo para poder profetizar sobre a sua vida. Levante as suas mãos para os céus. Os irmãos que estão aqui nesse lugar, estou pregando para jovens, estou pregando para pessoas idosas, estou pregando para mulheres, para homens, que talvez hoje você está aqui e não consegue responder essa pergunta tão simples: qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido da tua existência? Tem gente que está aqui vivendo numa vida que não gosta, trabalhando numa coisa que não quer, vivendo uma situação obrigada, mas o Espírito de Deus está aqui hoje, e é um culto de libertação. Levanta a tua mão em nome de Jesus, porque eu estou sentindo a graça dele. Se tu não está sentindo, é porque tu está muito mal, porque tem alguém aqui passeando, meu irmão. Tem alguém aqui caminhando faz tempo, desde as 6 horas da tarde. Tem alguém aqui que está recolhendo lágrima e está levando lá para o altar do eterno. Tem lágrima que vai ser respondida até as 9 da noite. Tem identidade que vai ser resgatada hoje aqui nesse lugar. O Espírito vai soprar em você, e eu estou profetizando que hoje é o domingo da independência da tua alma. Oh, para profetiza para quem está do teu lado e diga assim: eu profetizo independência para a tua alma. Fala para 3 pessoas. Deus vai te usar como profeta agora. Vai. Deixa Deus te usar como profeta. Vem comigo, Rafinha. Deixa Deus te usar como profeta. Isso, profetiza. Se quiser ficar de pé, sair do teu lugar e lá para trás, aqui na frente, Deus está te dando autoridade. Deus está colocando agora azeite nas suas mãos. Pega na mão do irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus está dando independência da tua alma. Deus está dando e liberando independência da tua alma. Não é a verdade do meu pai, não é a verdade da minha mãe, não é a verdade do Lula, não é a verdade do Bolsonaro, não é a verdade da esquerda, da direita. É do alto, é do alto, é do alto. Quem pega? Ei, amar. Ele está passeando aqui hoje. Levante as suas mãos e por um minuto adore Ele. Feche os seus olhos e dá glória. Vem comigo. Oh, Anamachoremanas. Levanta as suas mãos. Levante as suas mãos, vai dando glória. Adore a Ele, meu irmão. Você tem liberdade. Você não está dentro de uma forma, né, mas deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar
para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, Maramana. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Oh, sopra, Espírito. Aonde tiver alguém chorando, sopra. Aonde tiver alguém quebrantado, sopra. Tem alguém que está cansado aqui, sopra. Eu estou vendo uma labareda de fogo no meio da igreja. Aonde tiver alguém cansado de viver uma verdade mentirosa, sopra. Eu sopro em você, e você vive o que eu quero a partir de hoje. Nós estamos aqui hoje, e o texto, para não sair dele, que nós estamos vivendo, e o mês que nós estamos vivendo, fala a respeito da troca de coração. Só que escute, por favor. Já vou terminar daqui a pouquinho. Quem quer que eu continue, diga amém. Coração. Quando a palavra do Eterno fala coração, grite bem forte, coração. A maneira grega de falar coração era cardio, da onde saiu as conotações de cardiologista, cardiopatia e doenças relacionadas ao coração. Cardio. Os gregos falavam a respeito de coração, que coração era atrelado às emoções. Mas lembre-se, o texto não é grego, é hebraico. E a palavra coração se traduz como leve. Como o quê? Mais uma vez. Leve como coração vai traduzir como a nossa mente. Então, coração na Bíblia não é o órgão que bate, traduz como a minha mente. E o que são a minha mente de forma singular? O que são as mentes de forma plural? É tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que está como verdade sobre mim, e se encaixa justamente naquilo que eu estou pregando para você. Você sabe que a palavra coração, biblicamente dizendo, quer dizer casa de ensino. Diga assim, coração. Desanimou de novo, irmão? Misericórdia. Diga assim, coração quer dizer casa de ensino. Lembre-se, coração quer dizer a minha, e o significado é casa de ensino. Porque aquilo que eu sou ensinado é aquilo que eu pratico. O texto está falando a respeito de um coração petrificado. E a pedra é algo intransponível, impermeabilizada. Ninguém consegue penetrar sobre ela. Mas os grandes judeus vão dizer, o que é uma pedra? O que é uma rocha? Ela é o resultado do afastamento de um vulcão. Simples. Como assim? Uma pedra é o resultado do afastamento de um vulcão, de uma lava. E ao ponto que ela se afastou, ela foi perdendo aquele calor e foi se petrificando por conta da ausência do calor. Então entende que o texto está dizendo? A ausência do calor me petrifica, a presença do calor me amolece. Vida para o irmão, está do seu lado, diga assim, a ausência do calor me petrifica. Diga assim, a ausência do calor me endurece, a presença do calor me amolece. Quanto mais eu vou me afastando do calor da presença, ficar petrificado não é de uma hora para outra. Nada se resfria de uma forma brusca, instantânea. As coisas vão se esfriando gradativamente. Então, quando você vai começando a entender e ver uma pessoa que fala de coração duro, é alguém que tem uma mente rebelada, é alguém que tem uma mente completamente presa dentro de um padrão. Eu acho que você conhece alguém de dentro da tua casa que a gente pode falar de coração duro.
Alguém que tem uma mente completamente formada, uma mente rebelada, alguém que não aceita, que está caindo, que está pelejando, padecendo, mas não pede ajuda porque é orgulhoso ou porque é orgulhosa. Gente com coração petrificado. Aí o texto diz assim, que a promessa é o quê? Eu tirarei. Eu falo o quê? Eu tirarei o coração. Tirar dói. A palavra tirar, que aparece no original, escute isso, não traz uma conotação boa. Quando eu falo, vou tirar o doce de uma criança, isso é bom ou ruim? Estou tirando, estou arrancando. Tirar não é assim, posso, pastora, posso, pastor, posso, minha bispa, tirar. Não, o texto diz, e tirarei. É algo sem pedir licença, é tomar a força. Não é perguntar se está bem, se está feliz, se gosta ou não gosta. Não, é tirar a força, e tirar dói. Então o que está acontecendo? Eu tirarei o coração e colocarei um coração de cirurgia. E o que é uma cirurgia? Uma cirurgia é ferir para curar. Só não sentimos dores nas cirurgias, graças a Deus pelos anestésicos. Hoje nós temos anestésicos, mas se eu e você tivéssemos o azar de nascer em meados, por exemplo, dos anos 1700, 600, 800 para baixo, você ia ver que as pessoas eram operadas a sangue frio, diga misericórdia. Hoje nós dormimos, acordamos e passou todo o processo e já estamos lá. Só que a cirurgia do texto não tem anestesia. É ele tirando, é ele ferindo para depois curar. É ele tirando para depois curar. Então você veio aqui buscar por alguém da tua casa, quem veio diga amém. Então você precisa entender o que o texto está dizendo. Algumas coisas vão ter que ser machucadas para depois serem curadas. Nem toda salvação virá com um louvorzinho tocando e bem aconchegante num banco, bem gostosinho como esse aí que você está. Algumas salvações vão ter que chegar lá em Tremembé, no presídio mesmo que eu estou dizendo. Algumas salvações vão ter que vir na UTI. Nem todo mundo vai vir pela mesma graça que você veio. Sabe por quê? Porque nem todo peixe é pescado pela mesma isca. Existem pessoas que cada pessoa tem a sua própria isca para ser pescada. O texto é, eu vou tirar. A promessa é, vou dar um coração novo. Porém, é do meu jeito, não é do seu. Não ache que as coisas vão vir do nosso jeito, porque você pode sofrer. Só que a grande verdade, a grande felicidade é que nós venhamos colocar a nossa casa nas mãos mais seguras do mundo. Que nós venhamos colocar a nossa família no lugar mais protegido da terra, que continua sendo o centro da vontade do eterno. Alguém pode perder o emprego? É melhor que perca o emprego do que perder a salvação. Alguém pode perder simplesmente um carro, a correia vai estourar, porque depois que ele comprou aquele carro, ele só quer passear para um lado, passear para o outro, não quer nada da presença. Aí algumas correias vão estourar, algumas coisas vão ter que dar errado. É como Elias, que está aparecendo assim, segundo a minha palavra, nem chuva, nem orvalho vai acontecer. Só que depois que todo mundo voltar, sair da congregação de Jezabel e vir para a congregação de Deus, aí o céu vai se abrir. Não vai precisar uma grande nuvem. Uma nuvem da palma da mão de um homem vai ser suficiente para provocar a maior chuva que você teve na sua vida. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus está dizendo, há uma operação espiritual já acontecendo esta hora na tua casa. Não reclame, não se assuste, coloque a direção da tua casa na mão certa, porque Deus está dizendo, uma cirurgia já está acontecendo, mas não é cirurgia para ter óbito, é cirurgia para ter salvação. Não é cirurgia para ir para o cemitério, é cirurgia para ir para a nova Jerusalém. Levanta a mão e diga aleluia. E agora eu volto para o texto para a gente terminar. Mas recebereis poder do Espírito para serem as minhas testemunhas. Primeiro lá atrás Jesus soprou, porque eles se afastaram e tiveram que voltar novamente para a sua identidade que Cristo formou quando chamou eles. Depois que a minha identidade está bem formada, é a hora de eu receber o poder que vem do alto. Agora entenda que essa palavra
Eu pedi até para o meu querido pastor colocar no telão, que a palavra que Jesus estava liberando é muito tremenda. E recebereis poder ou virtude. A palavra que está aparecendo aqui para os irmãos entenderem, diga assim: poder, virtude. A palavra poder ou virtude vai aparecer aproximadamente 120 vezes no Novo Testamento. A palavra que Jesus estava dizendo era: recebereis dunamis. Recebereis o quê? Recebereis o quê? Dunamis é traduzido como poder do Espírito Santo, poder que vem do alto. Agora, essa palavra chamada dunamis, ela vai trazer duas conotações muito poderosas para nós, e nós vamos orar. A primeira quer dizer dínamos, diga assim, dínamos. E a segunda é o quê? A primeira é como? E a segunda? Agora escute isso. O que é um dínamo? Você já parou para perceber o que é um dínamo? O que Jesus estava querendo dizer? E qual é a promessa do Espírito Santo para mim e para você? Não sei se você sabe, mas dínamo é traduzido como aquilo que a gente conhece como gerador de energia. Diga assim bem forte: gerador de energia. Esse salão tem energia? Quem fornece energia para esse salão? Pode falar, a gente não gosta muito, não, mas pode falar. A Enel. A Enel fornece energia para cá, para a sua casa. Da onde a gente depende que venha a energia? Da onde? Eu já atendi pessoas lá na Zona Sul que teve apagões, que a Enel não conseguiu resolver e que ficaram e perderam várias e várias coisas, porque a Enel não conseguiu cumprir em trazer energia. Agora, você já percebeu que existem alguns lugares que é proibido faltar energia? Existem lugares que você vai perceber que por lei não pode faltar energia. Os lugares, por exemplo, o pastor Abiel trabalha, é o hospital. Por quê? Se naquele lugar faltar energia, alguém que está na UTI morre. Se naquele lugar faltar energia, aquele que está próximo de uma eutanásia vai antes. Aquele que está com respiração mecânica morre. Aquele que está, por exemplo, e precisa simplesmente de uma hemodiálise, se não tiver energia, esta pessoa morre. Então grite bem forte: existem lugares que é proibido faltar energia. Aí eu não sei se você levanta a tua mãe da glória agora ou depois, porque o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo é: existe um lugar que é proibido faltar luz. Existe um lugar que é proibido faltar energia. Agora, cá entre nós, se tem uma coisa que a gente vive, é uma oscilação de energia. Tem hora que é problema em casa, problema financeiro, problema emocional. Tem hora que a gente passa por problemas no casamento. É filho que não quer nada com a presença, e a gente anda de um lado cheio de problema e cheio de preocupação. Uma hora a gente está cheio de energia, outra hora a gente está próximo de um blackout. É assim comigo, é assim com você. Mas levante a tua mão para receber essa palavra, porque a promessa do Espírito Santo é: pode ter blackout aonde quiser, mas quem é meu filho vai ter gerador de Levanta a tua mão e coloca no ombro desse irmão e diga assim, fala para ele assim: você não entendeu, você não está dependendo da Enel para ter luz, você não depende da Eletropaulo para ter luz. Jesus mesmo disse: levanta a tua mão, que quando o diabo pensar que você vai ter um blackout, quando as situações vier contra a sua vida para tentar apagar aquilo que eu comecei, quando você pensar que é o fundo do poço, quando você pensar que não tem mais jeito, quando todo mundo te abandonar, Jesus está dizendo: tem alguém que vai descer. E é quem? O dínamos, é o gerador de energia. E Jesus me trouxe aqui para profetizar: não vai ter blackout aqui na pedra angular. Não vai ter blackout aqui na pedra angular. Não vai acabar a energia na tua casa, na tua vida, e principalmente quem é discípulo dele. Agora a pergunta que não quer calar é essa: quem é discípulo dele aqui? Joga a mão para o céu, dá um brado de glória, porque ele desceu aqui. Não vai ter blackout. Oh, Arabachura.
Pega na mão do ombro do irmão e diga assim: não vai ter blackout. Falar para ele assim: ó, tem alguém fornecendo energia para você. Falar para ele assim: ó, na tua vida é proibido faltar energia, porque tu tem o Espírito Santo. Ele vai vir. Ah, meu irmão, uma vez Jesus disse assim: eu estou indo para o Pai, mas vai descer alguém que é o Espírito, e ele será chamado de Consolador. A palavra Consolador quer dizer Paracletos, e Paracletos quer dizer aquele que se coloca ao lado. Marido não vê o que você passa, esposa não vê o que você passa às vezes, pai abandonou, mãe abandonou, mas tem alguém invisível que está aí do ladinho. Tem alguém invisível que está no banco do carona chorando junto com você. Tem alguém lá que vai entregar currículo junto com você, na esperança do emprego. Tem alguém vendo o teu coração sangrar. Todo mundo foi embora, mas permaneceu quem? O dínamo. E eu profetizo pela terceira vez: não terá blackout na tua vida. Diga glória a Deus em nome de Jesus. E a segunda coisa, que é a promessa do Espírito Santo. Eu fecho minha Bíblia e a gente ora. Grite bem forte: dinamite. Dinamite é para quê? Dinamite é um artefato que precisa ser aceso para funcionar. A salvo com algumas dinamites com problemas graves de fabricação. Explodem. Mas o que o texto está dizendo é: precisa de um contato com fogo para ser aceso. Depois que for aceso, vai explodir. Quando eu falo de explosão, na minha cabeça precisa vir Paulo e Silas. Paulo e Silas ensanguentados, cheios de cortes, humilhados, abandonados, injustiçados. Aí Paulo e Silas estão lá no meio da prisão. Aí de repente Paulo está olhando para Silas, Silas olhando para Paulo. Está dando meia-noite. A porta da prisão está fechada. Paulo olha para Silas e fala assim: ó, você canta e eu oro. Eu oro e você canta. Aí por volta da meia-noite, o pavio da dinamite foi aceso. Aí Silas começa a orar, Paulo começa a cantar. Paulo está cantando e Silas está orando. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vai Paulo, vai Silas. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vá. Levanta sua mão direita, canta comigo. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vá. Segura, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus. Paulo, Silas, ainda não aconteceu nada, vamos continuar cantando. Nesta noite feliz, neste santo
santo lugar eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz alcançarei. Eu marquei um encontro com Deus. Levante a mão. Eu marquei um encontro neste santo lugar, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz alcançarei. Eu marquei um encontro com... Ainda não aconteceu nada. Levanta a mão, vai, levanta a mão assim, ó. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansar, pra vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque. Levante a mão, pedra angular, joga a mão pro céu e diga assim, ó: tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando eles terminaram de louvar, o texto diz que a dinamite explodiu na cadeia. Mas escute isso e a gente vai orar. Meu querido bispo, paizão, que dinamite é essa que destruiu a cadeia, mas não matou o carcereiro? Isso é profundo, minha pastora. Porque a mesma coisa que eu falar assim, ó, eu vou acender uma dinamite aqui dentro, vai destruir a igreja, mas não vai tocar em nenhum de vocês. Faz sentido ou não? Não faz. Porque a dinamite que Deus entrega não é para destruir pessoas e sim prisões. Vira por mão, tá do lado e fala assim: a dinamite que o Espírito entrega, o alvo não é as pessoas, o alvo é as prisões. Quando Deus te levantar para você pregar, Deus não vai te levantar para trazer indireta. Deus não vai te usar para poder trazer algum tipo de palavra para ferir alguém. Aí Deus está dizendo: eu não quero te usar para tocar em carcereiros, eu quero te usar para tocar nas prisões. Seu problema não é teu marido, não é tua casa, é a prisão que está aprisionando ele. Foi Paulo quem disse que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Quando a gente começar a entender, quando a gente for cheio do Espírito Santo, a gente vai parar de tocar nas pessoas e vai colocar o alvo nas prisões. E há algo que entristece nosso coração, é que infelizmente o povo mais desunido é o povo de crente. Os cristãos são desunidos. As pessoas frequentam as igrejas. Tem igreja, por exemplo, meu querido bispo, que eu não posso pregar lá pelo simples fato de eu ter uma barba. E adúlteros podem. Existem igrejas que minha esposa não deixaram pregar porque ela subiu com uma unha postiça no altar, um batom, uns cílios. Mulherada, levanta a mão para o céu. Deixa Deus te usar nos cílios. Deixa Deus te usar no melhor perfume.
Deixa Deus te usar na melhor progressiva. Deus vai dar condição para esse varão para te mandar para a funilaria. Diga glória a Deus. Eu estou vendo irmã indo para a funilaria, para Porto Seguro. Diga glória a Deus. Aproveita seu casamento. Tira a religiosidade. Deus não pediu para você fazer isso. Você precisa começar a entender que o nosso foco, que o Espírito Santo quer focar, não é nos carcereiros, mas sim nas prisões. E existem prisões que o Espírito Santo vai te usar para derrubar. Depois dessa noite eu quero ser profeta de Deus. Nunca mais a tua vida espiritual será a mesma. Só 3 pessoas creram. Vou falar mais uma vez. Se tiver um que pega, minha vinda já valeu a pena aqui nesse lugar. Depois desse culto, a tua vida espiritual nunca mais será a mesma. Existem prisões nos seus bairros, existem prisões na sua família, existem quebras de maldições culturais no meio da tua parentela. Ninguém casava, todo mundo separava. Problema deles, você não carrega caneta de divórcio, você carrega uma cruz de madeira ainda nesse lugar. Tua família não jejuava, não orava, não participava de ceia. Olha você domingo à noite, você não está na Praça Silvio Romero, você não foi a algum restaurante, você podia estar comendo picanha, você podia estar comendo qualquer coisa, mas não, você está aqui desde as 6 horas da noite, dizendo: para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Você acha que Ele não vai te honrar? Você acha que Ele não vai tocar no alvo da tua oração? Ele vai. Só que você precisa entender isso. Diga assim: Deus me usa, não é para destruir pessoas e ser prisões. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, em nome de Jesus. Meu querido maestro, me dê por favor um dó sustenido menor, em nome de Jesus. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, por gentileza. Pode subir, minhas amigas, em nome de Jesus. Isso, levanta as mãos dele o mais alto que você pode. Levanta. Eu já estou vendo que tem gente com cara de cantina. Fecha os olhos. Fecha os olhos. E diga assim: Espírito Santo, se essa palavra é verdadeira, e se ainda existe um Espírito vivo e eficaz e real, como o Senhor prometeu, eu quero receber agora. Eu não quero uma experiência comum. Eu não quero ter uma vida espiritual rasa. Diga: eu quero descer, eu quero mergulhar. Levante a mão dele para o alto. Quem é batizado com o Espírito Santo, já demorou para você estar falando em línguas estranhas. Há uma dinamite que vai ser acesa agora. Talvez vai explodir lá na tua casa, vai explodir lá na tua cadeia. Vai explodir lá. Eles vão ouvir o barulho que o Espírito Santo já arrombou a porta. Eles vão sentir que alguém acabou de pisar naquela gadara. E não tem demoniado que permaneça endemoniado com legião, porque Jesus acabou de descer do barco. Eu navegarei no oceano do Espírito. Levante as mãos e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Abra sua boca e diz: no oceano, no oceano.